Queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria, nestes últimos 15 dias tenho sentido no coração que devo fazer um vídeo sobre a atualização do fim dos tempos, também falando com os filhos espirituais e com o próprio discernimento. Então, o meu diretor espiritual ensinou-me, para entendermos o fim dos tempos, são precisas 3 coisas muito importantes, 3 princípios base. Primeiro, o que é que está a acontecer na política e as movimentações militares dos países. Segundo, o que é que está a acontecer na natureza e no cosmos. E terceiro, o que é que está a acontecer na Igreja. Ora bem, o processo do fim dos tempos, há muita gente que confunde isto. Realmente algumas Bíblias estão mal traduzidas. Ao falar em Mateus 24, quando Jesus e os apóstolos saem de Jerusalém, sobem Monte das Oliveiras, sentam-se e Jesus está a contemplar a cidade santa. E os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quais são os sinais da tua vinda e da mudança de época? Aon, não é? Do grego, não é o fim do mundo. É o que é que precede a tua vinda. Muito bem. E o fim dos tempos, quem nos explica muito bem o que é o fim dos tempos e o seu processo e o seu tempo, é o profeta Daniel. Porquê? O profeta Daniel queria entender o que é que dizia o profeta Jeremias há cerca das 70 semanas. Reza e jejua, e São Gabriel, vejam isto em Daniel 9, vem-lhe explicar tudo isso sobre o fim dos tempos. E então São Gabriel explica ao profeta Daniel que é um processo de 7 anos. Podeis ver nos números 25, versículos 25 a 27, sobre a morte de Cristo, sobre o que vem fazer o Desolador, não é? O Desolador é o Anticristo, que vem reinar durante 7 anos. 3 anos e meio está escondido e durante 3 anos e meio está às claras a governar o mundo. Mas quando é que vem o Anticristo? O Anticristo só vai vir quando estivermos num momento de caos, não é? Caos económico, caos mundial, guerras, parece que o mundo está a acabar, então aí Deus intervém para terminar, para parar tudo, não? Senão realmente era tudo destruído. Mas voltamos um bocadinho atrás. Garabandal. Garabandal entre 61 e 65, cerca de 2.000 aparições, às vezes 6 vezes por dia às meninas, Mariloli, Jacinta, Conchita e Mari Cruz. Estas aparições ainda estão em estudo pela Igreja, não estão condenadas, ainda não estão aprovadas, estão em estudo, não é? Curioso que o Cardeal Fernandes, nesta última conferência de imprensa sobre Medjugorje, diz que perguntou ao Bispo de Santander sobre Garabandal e o Bispo de Santander respondeu: não me interessa. Foi o que o Cardeal disse. Quem viu na entrevista ou na conferência de imprensa foi isso que ele disse, que o Bispo diz que não lhe interessa. É por isso que o Padre Pio diz que acreditaram nas meninas quando já for tarde demais, não é? Então, Garabandal é muito importante para percebermos esta situação do fim dos tempos. Porquê? Porque o dia que morre o Papa João XXIII, a Conchita diz assim à mãe: oh mãe, morreu o Papa. Mas como é que sabes? Disse-me Nossa Senhora. E agora só vai haver mais 4. E a mãe disse assim: mais 4? Mas como assim? Vai ser o fim do mundo? E a Conchita responde: não. Nossa Senhora disse-me fim dos tempos. E então vamos a contar os 4, depois do Papa João XXIII. São Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. 4. Não é? O Papa Bento morre a 31 de dezembro de 2022, portanto já passaram 2 anos.
Já passaram 2 anos, praticamente. Não é? Isto tudo por causa de Nossa Senhora. É só juntar as peças. Então, o que é que vem? O que é que vem? Para percebermos isto do fim dos tempos, eu pensava, por exemplo, que o aviso, o milagre e o castigo era no fim dos 7 anos. Não é. O aviso, o milagre e o castigo é no meio do processo. No meio do processo. Portanto, o que estamos mais perto agora é do aviso. Mas antes do aviso, o quê? O caos mundial. O caos mundial. Vejam que a Conchita, para quem estudou um bocadinho melhor as revelações de Garabandal, a Conchita diz que o comunismo estará no mundo inteiro. Ora, para percebermos isto, temos de ir às relações da Beata Maria Giuliani, não é? A Beata Maria Giuliani diz que a Rússia vai avançar sobre a Europa, como a Beata Helena Aiello diz que as tropas russas marcharão sobre a Europa, a Itália, especialmente sobre Roma, não é? Beata Maria Giuliani, não sou eu que digo, é ela que diz. E diz que ao mesmo tempo haverá uma invasão muçulmana a partir do norte de África, sul de Espanha, sul da França e sul de Itália, não é? E que a Rússia avançará Polónia, a Alemanha, a França, para depois atacar Itália. Vejam Beata Maria Giuliani. Agora, coisas que também temos de entender. Gosto muito das profecias do Padre Oliveira, Freire Nordestina. Vejam que o Padre Oliveira, que é um padre do Rio Grande do Sul, incógnito, está escondido, tem acertado em todas as profecias que Deus lhe diz. Não é? Vinha o Covid, veio o Covid. Vinha uma guerra silenciosa que as pessoas não perceberiam. O Putin viu o Putin a ameaçar a Europa e começou a atacar a Ucrânia. Nossa Senhora disse que em outubro do ano passado iniciaria uma grande tribulação, começa a guerra entre Israel e Palestina. Agora, tanto o Padre Michel Rodrigues como o Padre Oliveira estão a dizer que o próximo país a ser atacado pela Rússia é a Polónia. Estão os dois a dizer. Os dois. E não sabem um do outro. Agora, se nós formos a ver bem isto, a nível de estratégia militar, por isto é importante para saber o fim dos tempos, a Rússia está a enviar mísseis contra a Ucrânia e o que é que a Polónia já está a fazer? Está a enviar mísseis contra os mísseis russos. Portanto, isto já começou, não é? O que é que diz também o Padre Michel Rodrigues e o Padre Oliveira? Que a França vai declarar guerra à Rússia. São eles que dizem, não sou eu. Eu só estou a partilhar conhecimento. Os profetas eram enviados a Jerusalém para dizer ao povo, e ao sumo sacerdote e a todos os religiosos quais eram as profecias de Deus. Mas algumas não se cumprem. Pois não. Há profecias absolutas, isto é decreto divino. Jesus ia nascer de uma virgem, é decreto divino, não há nada a fazer. Há profecias absolutas, por fim meu coração imaculado triunfará, vai triunfar. E há profecias relativas, Nínive, se vos converterdes. Na Bíblia vemos muitas vezes a história dos reis. Deus decreta que tu vais perder a vida por aquele pecado que fizeste. Depois ele tenta-se, humilha-se, faz oração, faz jejum e diz: olha, vais viver mais 15 anos. Não é? As profecias são relativas à conversão da humanidade. E os castigos também são relativos. Se há conversão, não há castigo. Se não há conversão, há castigo. O que é castigo? Vem do latim castificare, tornar casto, tornar puro, tornar santo. Mas o castigo também é para purificar, é para salvar. Deus quer salvar pela misericórdia. O mundo não aceita o seu amor e a sua misericórdia. Aliás, zombam disso, abusam disso. Então, pelo castigo, Deus também salva. Deus quer salvar-te, seja de que forma for. Mas respondendo à liberdade do homem. Muito bem. Então, vai ver o aviso, o milagre e castigo. No momento de caos em que a Rússia terá invadido a Europa, o comunismo na Europa, e os Estados Unidos, atenção ao profeta Alois Irmeyer da Alemanha. Os Estados Unidos são atacados por quem? China, Irão e Coreia do Norte. Estados Unidos e Canadá. Portanto, do outro lado do mundo, não é? Então o comunismo estará no mundo inteiro.
Aí é que é o aviso. A Conchita diz: quando o comunismo estiver no mundo inteiro, quando o mundo estiver num caos, quando houver muita divisão, muita confusão na igreja, quando as missas não poderão poder ser celebradas abertamente, aí virá o aviso. Um momento de caos. Não é? Já apontaram muitas datas sobre o aviso. Nunca aconteceu. Esqueçam as datas. Deixem isso. Deixem isso. Porque quando estar em estado de paz, tranquilidade e confiança em Deus e em estado de graça. Isso é o número um. Isso é o número um. Isso é o número um. Então, passamos a mais algumas coisas que eu acho importantes. Depois do aviso, vai haver um tempo em que o demónio vai estar preso, durante cerca de 40 dias, vai haver conversões em massa, vai haver batismos em massa e confissões em massa. Depois vai vir o anticristo a dizer que o aviso foi provocado por labaredas solares, que há razões científicas, e vai enganar muita gente outra vez, não é? E muita gente infelizmente vai acreditar. A seguir começam os castigos divinos. Castigos divinos usando a natureza com terremotos, vulcões, tsunamis, asteroides, cheias, inundações. Isso é o Apocalipse, quando vêm os anjos derramar os castigos sobre o mundo, a ira de Deus. Mas, ó Padre, é para toda a gente? Não. Lote teve um tipo de tribulação, não é? Teve a tribulação de viver no meio daquela gente que era ímpia, que era impura, e ele tinha de viver no meio deles. O que é que acontece? No mesmo dia, Abraão reza pelo justo da cidade, os anjos vêm e tiram Lote e a família, logo de seguida cai a ira divina e o castigo divino sobre Sodoma e Gomorra. Portanto, Deus não castiga o justo e o pecador ao mesmo tempo. Portanto, antes do castigo, Deus tira o justo, porque o castigo é para o ímpio, não é para o justo. Isto é bíblico, isto é o Antigo Testamento, não é? É o Antigo Testamento. Então, há castigos humanos, que vêm do anticristo, que vêm da maldade, de estarmos no meio do mundo, e depois vão vir os castigos divinos, que aí é mais sério, não é? Mas é para purificar na mesma. É para purificar, tornar santo, tornar puro. Então, podemos falar também um pouco, este processo que estamos a viver, destes 7 anos, obviamente serão encurtados, não é? Jesus diz em Mateus 24 que o tempo será encurtado. Mostra de uma maneira muito bela e muito simples, ao falar da vida gloriosa e o seu processo. Como? Aponta 2 sinais fortíssimos para a vinda gloriosa. Atenção, que a vinda gloriosa está no credo. De novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Julgar os vivos, os que estão em vida, sim. Mas quando é isso? É no aviso. Pois é. Porque o julgamento, em princípio, é só depois da morte, não é? Então, de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim. Então Jesus vai vir de novo. Os 2 sinais antes da sua vinda. Apostasia. Jesus pergunta, Mateus 24, quando eu vier, ainda haverá fé sobre a terra? Ainda haverá? Ainda há fé na Europa? Ainda há fé em Portugal? Isto é o primeiro. Primeiro virá a apostasia, depois virá o homem ímpio. Há pessoas que falam de Cristo como um sistema. São Paulo é muito claro, é um homem ímpio. Daniel 9 diz o desolador. Não é? Jesus diz em Mateus 24 3 vezes: se disserem que sou eu, não sou eu. Estou no deserto, não vades lá que não acreditais. Se disserem que eu estou numa casa, não vades lá. Porque Jesus não vai estar aqui com os pés na terra a reinar.
Porque a maior parte das pessoas vão pensar que o anticristo é o Messias regressado à Terra. É Jesus regressado à Terra. É preciso saber a Bíblia. A vinda de Jesus em glória é sobre as nuvens com os anjos e santos. Não é sobre a Terra. Não é? Muito bem. Que Jesus aniquilará com o sopro da sua vinda, com o sopro da sua boca, na sua vinda gloriosa. Portanto, Jesus só vai vir em glória por causa do anticristo e para o destruir, não vem antes. O objetivo dele, primeiro, é destruir o anticristo e depois instaurar o seu reino eucarístico de um ponto ao outro da terra. Não é? Um tempo maravilhoso que nos espera. Nós perguntamos assim, então, mas ó Padre, esta profecia tem a ver alguma coisa com o segredo de Fátima? Sim, tem tudo. Ou podemos dizer, o segredo de Fátima é esta profecia paulina. Queres ver? No número 540, ao Padre Gobi, porque Nossa Senhora ninguém a cala. Não disseram o segredo, ela aparece em Garabandal. Não disseram o segredo, ela vai à Quita. Não disseram o segredo, ela revela-se ao Padre Gobi. Então, no dia 11 de março de 1995, Nossa Senhora diz ao Padre Gobi para ir a Fátima e diz-lhe qual é que é o segredo. Não é? Então diz assim: o meu segredo diz respeito à Igreja. A grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja e difundir-se-á em todo o mundo, consumar-se-á o cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé. Entrará na Igreja o homem iníquo, que se opõe a Cristo e que instalará no seu interior a abominação da desolação, dando assim cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Então, vede, a apostasia que leva ao cisma e o anticristo. Portanto, apostasia e anticristo, isto é por ser paulina. Mas a apostasia e o anticristo levam uma coisa necessariamente à vinda gloriosa. Uau! Mas, ó Padre, o que é a abominação da desolação? Olha, no tempo do rei judeu Antíoco Epifanes IV, ele colocou dentro do templo de Jerusalém uma estátua de Zeus, um deus grego. É uma abominação da desolação, adorar outros ídolos que não Deus. Não é? Há quem diga que a Pachamama, colocada dentro do Vaticano no Sínodo da Amazónia, no dia 7 de outubro de 19, foi uma abominação da desolação. Há quem diga. Realmente é uma deusa pagã que corresponde ao deus Baal da Bíblia, não é? O deus da fertilidade. E foi introduzida numa procissão por homens religiosos dentro da igreja de São Pedro. Colocaram um barco às costas, portanto, um andor em procissão, no dia de Nossa Senhora do Rosário. Isto foi uma abominação da desolação? A resposta é vossa, não é? A resposta é vossa. Sim, que depois o anticristo vai retirar a Eucaristia, não é? Vai retirar a Eucaristia e pôr a adoração a ele próprio. O segredo de Fátima é isto. Quanto à Igreja, quanto ao mundo, o meu segredo diz respeito à humanidade, continua Nossa Senhora. A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta oposição à sua lei de amor. Ela conhecerá a honra do seu maior castigo, que já vos foi perdido pelo profeta Zacarias. 13, 7 a 9. O que é que Deus diz nessa profecia? Oráculo do Senhor: serão exterminados da terra 1/3 da humanidade. Eu purificarei o meu povo como ouro e como a prata. O meu povo me dirá: este é o meu Deus. E Deus dirá: este é o meu povo. Então tudo o que vai acontecer para Deus encontrar o seu verdadeiro povo, como aconteceu nos 40 anos no deserto. Os que saíram do Egito e entraram na terra prometida não foram os que saíram do Egito. Muitos, a maior parte, acabou por morrer. Teve de haver uma purificação na fé e nos santos mandamentos, não é? Então, Padre, o que fazer? O que fazer? O que se fez sempre. Primeiro, confissão, confissão, confissão. Nossa Senhora em Medjugorje diz que devemos confessar mensalmente, não é?
E os santos sacramentos, reparai que, tirando o sacramento da ordem, do batismo, sacramento da ordem, do batismo, do matrimónio, esse só se recebe uma vez na vida, certo? O crisma só recebe uma vez na vida. O que é que usamos depois? Confissão e Eucaristia, e quando estivermos doentes, a Santa Unção. Só sobram 3 sacramentos. É por aí que Deus nos salva, pelos sacramentos. É o encontro de amor entre Deus e o homem, não é? Entre Deus e o homem. Tanta gente que diz: ai padre, estou em baixo, não estou bem, mas frequenta os sacramentos. Você precisa da Santa Unção. Porque é que ela faz? Alivia os sofrimentos físicos e espirituais. Dou a Santa Unção à pessoa a partir de... estou nova, estou boa, estou ótima. Nós só usamos a Santa Unção para o momento da morte, não é? Mas não é para o momento da morte. É para todos os momentos em que a pessoa estiver doente, física e espiritualmente. Então rezar muito, rezar os Santos Terços, ler a Santa Bíblia, o Catecismo. E depois uma coisa pode ser importante, pode não ser. Acho interessante. Eu sigo muitas profecias do Padre Oliveira e da Freira Nordestina. O Lucas Gelásio é o que recebe as profecias para as espalhar pelo mundo, não é? Então um dia o Padre Oliveira disse assim: olha Lucas, vais fazer o seguinte: da comida, tipo enlatados, alguns medicamentos e um rádio de pilhas, um transistor, não é? Lá diz assim: até mas também posso ir estar às pessoas? E o Padre Oliveira disse: podes. O que é que aconteceu? O Lucas Lage era de Porto Alegre, houve aquelas inundações todas, e o Lucas usou tudo o que tinha em casa, porque não tinha luz, não tinha água, não havia abastecimento, não havia gasóleo, não havia gasolina, não havia carros na rua, não se podia ir às compras, estava tudo cortado. Imaginai, vai haver um terremoto global. Se houver um terremoto global, partir as estradas todas, partir os canos, não há água, não há gás, não há comida, não há eletricidade. Quer dizer, o ter uma despensa recheada não é pecado. A prudência não é pecado. As 4 virtudes cardeais não são pecado. A fortaleza não é pecado. A prudência não é pecado. É para usarmos. Deus deu-nos a inteligência para pensarmos, não é? Porque várias coisas vêm. Cada um faz o que entender, não é? E espero que ao terminar este vídeo não pensem só nisto que eu acabei de dizer. Tudo o que eu disse atrás é mais importante, não é? Mas o Lucas Gelásio guardou, como o Padre Oliveira disse, e usou tudo o que tinha em casa. Tudo o que tinha em casa, não é? Obviamente quem estiver nas aldeias está melhor. Tem galinhas, tem coelhos, pode comer, não é? Mas pronto, então o Senhor pôs-me no coração que tinha de fazer esta atualização do fim dos tempos. Preparem-se, preparem espiritualmente e materialmente também, se puder ser. Mas o Senhor está connosco, de Jesus é a vitória. Ele vai vir na sua vinda gloriosa e vai instaurar o seu reino sobre a terra. Deus abençoe, guarde e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.